Boa noite. Boa Estamos noite. dando início aqui à 20ª Semana Nacional de Museus, com o tema O Poder dos Museus. E esta noite nós temos aqui como convidados, né, e também como participantes, mediadores, né, da mesa. Os convidados são a Elisa Guimarães, o Igor Bastos, né, que estão à frente aí da produção da HQ, a gente pode falar assim, né? A Fantasma do Mercado Municipal. Opa, é isso mesmo, né? É isso mesmo. E, ó, eu achei que eu tinha dado uma derrapada aqui. E também o professor José Leno Ferreira, que talvez até dispense apresentações, né, mas e que vai estar como mediador desse encontro hoje, né, para falar dessa obra, e também como evento da 20ª Semana Nacional de Museus. Eu sou o Faber, eu sou historiador e faço parte da Secretaria Municipal de Cultura, da Gerência de Memória, e vamos dar início aí, né, com as devidas apresentações. Primeiro, quem? Zé? Primeiro você, Zé? Pode ser. Bom, na verdade, o Fábio já me apresentou, né? Meu nome é José Heleno Ferreira, eu sou professor, atualmente atuo na Rede Municipal de Ensino de Divinópolis, né? Na Escola Municipal Otávio Olímpio de Oliveira, né? Sou membro do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e presidente do Conselho Municipal de Educação de Divinópolis. Então, quem pode ser agora? Elisa? Eu vou me apresentar brevemente também. Meu nome é Elisa Guimarães. Eu sou ilustradora, eu faço, assim, eu me expresso por meio de desenhos e eu amo muito, tipo, ultimamente a gente anda fazendo um monte de filmes, histórias em quadrinhos, tá sendo um sonho, assim, sabe? E aí tá sendo. Eu sou a autora da HQ da A Fantasma do Mercado Municipal, daqui que eu fiz a partir da lei aqui de apoio. E aí eu acho que foi muito importante assim para a cidade e a gente veio falar um pouquinho sobre isso. Igor? Bom, meu nome é Igor Bastos, eu sou formado em cinema de animação e artes digitais pela UFMG e trabalho com cinema já vai fazer 10 anos. Estou nessa luta. E desde então tentando aí de alguma forma, né, trazer um pouco tanto dessa questão histórica, né, quanto dessas questões das lutas, assim, né, da gente pensar mesmo o Brasil contemporâneo a partir dessas visões, assim. Então a gente está sempre tentando construir aí de alguma forma, isso de maneira simbólica, lógico, né, não historiográfica, mas que leve a ter uma reflexão. E eu espero poder falar um pouquinho disso aí hoje, do trabalho meu e da Elisa. A gente trabalha junto aqui dentro. É só para dar uma enfatizada aqui, né, que esse evento, de certa forma, eu acho que o Zé pensou bem nisso, assim, ou não, né, Zé? Mas eu acho que ele conversa com as outras propostas que a gente vai ter de encontro, passeio, visita cultural, que vai se dar com a gente vai estar tendo contato, conhecendo de várias formas o Museu de Quilombos e Favelas Urbanos, né, de Belo Horizonte, e essa temática aí da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, né, seu apagamento, essa história que sempre correu em paralelo às margens da história da cidade de Divinópolis, né, muito pouco discutido, refletido, e eu acho que essa obra que vocês lançaram e fizeram, ela é um vetor assim, né, fundamental para que as gerações diversas, né, porque eu acho que eu não sei onde que eu vi essa semana aí, não sei se foi quem falou assim, sobre a questão da demolição, não só da demolição, foi um encontro que a gente fez lá, Zé, da ferrovia, e alguém falou assim, nossa, mas eles passaram o trator, assim, lá depois para construir o mercado com os ossos lá,
os ossos do antigo cemitério, aí eles justa, e pior que foi assim, né? Então, esse momento aqui, a obra, eu acho que são... e aí toda a agenda que a gente está pensando também, ainda que rápida, né, sim, para essa comemoração da 20ª semana, que tem o tema O Poder dos Museus, né? E aí a gente pode ampliar museu, né, para outros tipos de propostas de preservação, de divulgação da memória, que eu acho que a HQ propõe isso, né? Então vem a calhar demais. Eu acho que o Zé pensou nessa questão, né, Zé? Olha, de fato, assim, esta atividade, a presença do Igor e da Elisa nesta primeira atividade da Semana Nacional de Museus, né, promovida aqui pela Secretaria Municipal de Cultura e pelo Conselho do Patrimônio Cultural, tem uma importância muito grande, né, justamente porque os dois trazem hoje, né, para a cidade de Divinópolis, né, esta história em quadrinhos sobre a fantasma do mercado municipal, que eu diria que é um fantasma que ronda, né, a nossa história, justamente esta história que é pouco contada. E é uma história que não é só de Divinópolis, né? Quando nós visitamos um pouco a nossa história aí do último século, a gente vê que as manifestações populares, e principalmente as manifestações populares de origem africana, de matriz africana, elas vão sendo relegadas para a periferia da cidade, né? Ou para as comunidades rurais, ou para as ruas da periferia da cidade, para os cantos da cidade, né? E isto acontece e aconteceu com o Congado, com a Folia de Reis, né? Com os terreiros de candomblé, com as casas de umbanda. Então, isto é uma questão que tem acontecido historicamente com as manifestações populares e principalmente com as de matriz africana. No que diz respeito ao Congado, né, nós temos uma questão que é muito marcante, que é uma série de conflitos, né, da hierarquia da Igreja Católica com o Congado, que dificultou ou que chegou mesmo a proibir, né, que congadeiros e congadeiras manifestassem e celebrassem a sua fé dentro dos templos católicos, e isto leva à construção da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, né, na região em que hoje é a Praça do Mercado. E esta igreja foi destruída, né? A Igreja de Nossa Senhora do Rosário ela é destruída na década de 1950, mais especificamente, né, em 1955 e 57, para dar lugar à construção do mercado. É importante a gente atentar para o fato de que a destruição da Igreja de Nossa Senhora do Rosário não aconteceu apenas em Divinópolis, né? Nós temos várias outras cidades de Minas Gerais em que isso também aconteceu, né? Passos é uma cidade em que isso aconteceu, por exemplo, né? Nós temos uma série de outras cidades. Há um trabalho feito pela Luana Akinruli e Samuel Ayobami Akinruli, que conta justamente essa história, né, da destruição das igrejas do Rosário na cidade de Minas Gerais. E em Divinópolis isso também aconteceu, e nós temos então essa destruição da igreja, do cemitério, do cruzeiro, de todo o Largo do Rosário, né, que existia ali onde hoje é a Praça do Mercado, para a construção do mercado municipal, né? Uma construção muito arrojada, inclusive, para a época. E os jornais, inclusive, de circulação nacional, fazem referência, né, a essa construção muito arrojada aí para a década de 1950, aqui em Divinópolis. Mas isso sob os escombros, né, ou sobre né, aquilo que restava aí do cemitério, da igreja, né, que foram completamente destruídos. E essa história, ela não acaba por ali. É importante a gente ter clareza disso. Por isso, assim, que depois o Igor e a Elisa vão falar muito melhor disso, mas quando eu li a história em quadrinhos, né, pela primeira vez, eu fiquei muito emocionado, eu já tive a oportunidade de dizer isso para a Elisa e para o Igor, porque essa ideia da fantasma do mercado municipal, de alguma forma, ela nos diz que, apesar dos tratores passando por sobre o cemitério, sobre os restos mortais que ali estavam, destruindo a igreja e todo o Largo do Rosário, essa história não acaba ali, essa história continua, né?
Então, essa fantasma, né, que é a Elvira, né, o nome, eu já estou falando da história antes de ouvirmos a Elisa, né, a Elvira, que é a fantasma do mercado municipal que volta, né, para cobrar a sua história, para cobrar os seus direitos. Essa é uma questão muito interessante, porque, de uma certa forma, nos diz, olha, essa história não acaba aqui, essa história continua, né, e nós continuamos aqui. E, de fato, os congadeiros e congadeiras continuaram, e continuam ainda hoje, utilizando aquele espaço para celebrar a sua fé. E nós tivemos, na década de 1980, a construção de uma réplica da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, né, que está hoje lá ainda, né, na Praça do Mercado, e eu espero que continue, né, ela é muito pequena em relação à igreja original, mas é uma réplica que ali está e que testemunha a força, né, dos congadeiros e das congadeiras que continuaram utilizando aquele espaço, apesar de todo o esforço, né, do capital e dos poderes constituídos para, em nome de uma modernização, destruir aquilo que ali está. Então, nesse sentido, eu quero saudar, né, a iniciativa do Igor e da Elisa, né, com essa produção, e dizer da importância de que essa produção tem para nós todos, todas, né, que somos, moramos, vivemos em Divinópolis, para que essa história seja cada vez mais discutida e para que a gente, inclusive, não permita que se repitam atos como esse de destruição da nossa memória e da nossa história, né? Bom, eu já falei mais do que devia, né? E nós estamos hoje aqui, então, com a Elisa e com o Igor, né? E nós queremos ouvi-los justamente sobre isso, né? Sobre a história em quadrinhos em si, a revista em si, sobre o processo de produção, sobre a importância disso, sobre as perspectivas, né, que eles têm no sentido de divulgação aí desta história em quadrinhos, né? E como que eles estão percebendo também já as reações, né, das pessoas que já leram e que estão recebendo aí, né, essa história em quadrinhos. E aí, bom, nós passamos a palavra para o Igor primeiro, depois a Elisa, ou Pode a ser. Elisa primeiro, depois o Igor? Uai, acho que eu posso falar. A gente pode falar junto, né? Vai falando um pouquinho. Não, acho que tem que ser você primeiro, Elisa, porque vai pôr você na tela, eu acho. Ah, ok. Pode ir, pode falar. Então vamos lá, vamos a Elisa. Vamos lá. Eu não sou uma pessoa que sou de Divinópolis, né? Eu vim de Goiânia e eu tive a oportunidade de conhecer a cidade. E, para mim, eu até brinco com o Igor, que parece que Divinópolis é um realismo mágico, né? Tem coisas, assim, que só acontecem aqui, praticamente. Coisas incríveis, assim. E uma das coisas que chama a atenção, quando você é novo na cidade, você vai conhecendo os pontos, né? De memória, assim, mesmo que falam sobre o lugar que a gente está. E passando pelo mercado municipal, você sempre vê a réplica da Igreja do Rosário. E aí tem uma história nisso, né? Eu acho que, tipo, sendo alguém fora, eu sempre fiquei curiosa sobre o porquê que existia essa réplica, como assim? E aí que eu fui conhecendo um pouco mais sobre a história da Igreja do Rosário, que ela foi destruída para se criar em cima o mercado municipal, que tinha um cemitério ali, tinha toda essa questão, que as pessoas, assim, gente que mora aqui não conhece, sabe? E foi uma coisa que me impressionou muito, assim, tipo, o que me impressionou mais ainda é, tipo, a história. Eu queria muito fazer uma história sobre essa parte, principalmente para que houvesse um resgate disso, para as pessoas se perguntarem um pouco. Eu sei que, tipo, essa coisa de fantasma no mercado acaba chamando um pouco a atenção do público em geral, sabe? A historinha de terror, assim, porque por se pautar num ponto que existiu de realidade, as pessoas podem até pensar assim, se existe realmente um fantasma lá, se lá é assombrado, e ajuda a criar uma curiosidade maior assim do público, né? Que inclusive é um dos pontos assim da história em quadrinhos, né? Que eu queria que as pessoas pensassem um pouco sobre a história e tudo mais assim, sabe? E aí, o que eu queria mesmo era voltar para isso, sabe? Que as
pessoas puderem essa possibilidade de conhecerem a própria história. Não é, Igor? Então, acho que tem um negócio, se eu estiver falando bobagem, você pode até me corrigir, que um dos princípios do museu é justamente comunicar, né? Porque, tipo assim, não adianta você ter lá grandes obras, coisas de extrema relevância para a nossa memória, e às vezes até para o pensamento filosófico mesmo, se isso não comunica, né? Então, tipo assim, o museu ele só termina depois que ele comunica, né? E tipo assim, já que aqui nós temos poucos espaços de museu na cidade, né? Poucos espaços de memórias, os espaços de memórias foram se perdendo. Eu e Elisa vê um pouco no nosso trabalho um pouco dessa missão mesmo, sabe? É uma das nossas missões, assim, porque na verdade, principalmente para mim, assim, né, que vê muito desenho, lê muita história em quadrinho, assiste muito filme, o interior de Minas mesmo, e aí eu posso pegar no geral, não só Divinópolis, é muito pouco retratado nesse tipo de coisa. E quando é retratado, é meio estereotipado, assim. Então, é meio Jeca Tatu do Mazzaropi, sabe? É um pouco assim. A gente não vê as histórias, e aí falando também de um pouco dos nossos problemas mesmo que a gente tem. Tanto os problemas sociais, quanto os problemas metafísicos. Enfim, toda essa questão a gente quase não vê no entretenimento e na arte em geral, assim. Apesar de ter artistas, né, locais que fazem isso também, não é um trabalho unicamente, exclusivamente nosso. E aí daí que vem esse desejo. E da questão especificamente da Igreja do Rosário, é que eu acho que, assim, a qualidade do quadrinho da Elisa chama muita atenção, assim, das artes e tudo. E eu acho que o Reinado, quando a gente trabalha com cultura, a gente tem uma afinidade. E eu enxergo, e a Elisa acho que também enxerga um pouco isso, que o Reinado é a maior manifestação cultural que nós temos na cidade. Assim, pelo menos na nossa visão. Não estou querendo qualificar qual que é maior, qual que é menor. Estou falando em questão de volume mesmo, né? E aí, talvez seja que mais tenha pessoas praticando, assim, eu acredito, porque são muitas guardas, com muitas pessoas envolvidas, e aí tem a galera do backstage, assim, que é a galera que faz comida, que corre atrás de organizar, que fica lá fazendo live agora pelo celular, e aí organiza as guardas, e faz o mapa das guardas, e bate as datas, uma guarda não fazer festa. Então, tipo assim, tem toda uma galera que é envolvida com essa tradição. E aí, dentro disso, a gente começou a pensar, tipo, quais histórias que têm envolvimento com isso, que diz um pouco sobre essa nossa identidade, mas que não são tão contadas. E aí, obviamente, a história do mercado vem, assim, para quem estudou e conhece um pouquinho, vem na mente. Só que se a gente contasse a história do mercado como ela é contada, primeiro, que não faz sentido, porque o centro de memória, e aí o trabalho seu, já fez esse papel um pouco, né? Lógico que vocês não pegaram e tipo assim, ainda tem muita coisa para averiguar, estudar, mas não tem por que a gente fazer esse papel e meio que concorrer com o trabalho da academia. O que a gente pensou é justamente ajudar a comunicar isso. Então, quando a pessoa vê o quadrinho, ela vai despertar uma curiosidade. Pô, mas será que aqui tinha uma igreja mesmo? E aí ela vai pesquisar. E aí ela vai chegar no material acadêmico, né? Então, assim, não é que o quadrinho ele é pedagógico, mas ele abre as portas da pedagogia, sabe? Então, eu acho que é um pouco assim esse papel social assim da história em quadrinho. E eu acho que isso tinha que ser feito mais vezes, sabe? Porque eu acho que se não for dessa forma mais popular mesmo, mais popular, mais pop mesmo, eu acho que as pessoas elas tendem a não se interessar por esse assunto. Eu acho que
quando você faz uma obra e aí ela tem começo, meio e fim, né? E as pessoas acabam se envolvendo ali, elas acabam criando esse debate, essa discussão. Então, aí eu acho que entrar no texto acadêmico, entrar nas questões da historiografia, nas questões da memória, da educação patrimonial, eu acho que fica mais fácil, sabe? Porque a pessoa meio que já se encantou por aquilo ali. Então, eu acho que meio que é isso, que o papel que a gente tem feito. E a gente tem tentado trazer isso para muitos, assim, igual esse filme que nós estamos fazendo aqui, já tem 4 anos. Agora a gente está indo para a mixagem, a parte visual está toda pronta. Ele é um Divinópolis do futuro que tem o pontilhão do Niterói, entendeu? Porque eu acho que a gente também tem que conversar um pouco da memória, mas do que a gente quer para o futuro também. Nós falou, para a gente não conseguir, para a gente não deixar que as pessoas consigam destruir a nossa memória. Então, eu não quero, daqui 2050, eu quero que o pontilhão do Niterói esteja lá. Mas o pontilhão tem problema. Cara, tem problemas, mas a gente quer ir lá, e a gente quer a preservação. É a história ferroviária, é a história da cidade, é a história de muitos trabalhadores, é muito suor, muito sangue que está ali. Deve ter vários acidentes de trabalho para fazer aquela ponte. Então, tipo assim, tudo isso está ali materializado. Então, a gente quer que permaneça isso até para a gente conversar sobre a cidade que nós fomos e a cidade que a gente quer ser. E eu acho que essa perca que a gente teve da cidade que a gente era impossibilitou o debate da cidade que a gente quer ser, sabe? E eu acho que Divinópolis ficou meio perdido, assim. E aí, por isso que eu tô falando sobre essa questão do futuro. Eu vejo que, assim, a gente ter perdido a nossa memória, a gente ter perdido as nossas origens, fez com que a gente não se enxergasse aqui, primeiramente. Eu acho que isso mexeu com a autoestima das pessoas. E o segundo ponto, que eu acho que ela impossibilitou esse diálogo, sabe? Então, o diálogo no campo político, no campo dos movimentos, seja trabalhistas, seja patronais, perderam seus fundamentos, sabe? E a gente não conseguiu construir uma cidade. Então, um exemplo simbólico disso. O Danilo Passos, a pessoa do Danilo Passos, projetou o Danilo Passos 1 e 2 para ser o maior parque urbano da América Latina. Por que isso foi loteado? Entendeu? Então, assim, uma coisinha básica, assim, né? Lembrei, porque eu estou aqui perto do Danilo Passos, lembrei. Então, assim, a gente acabou... Então, a cidade que a gente queria era a cidade que tinha o Danilo Passos 1 e 2, ou a gente queria ter o maior parque municipal, com preservação de meio ambiente, com espécie, entendeu? Com nascentes. Que cidade que a gente quer? E eu acho que isso é importante também, a gente conversar disso, para que não aconteça. Porque se naquela época as pessoas tivessem conversado que cidade que a gente quer, talvez elas não teriam demolido a igreja. Porque o mercado ele cabia em outro lugar. Com certeza ele cabia em outro lugar. Entendeu? Então, assim... E na época, você vê a imagem assim, tinha vários terrenos, até residenciais disponíveis ali do lado. Então, se as pessoas tivessem conversado sobre a cidade que elas querem, e aí envolvido tanto os poderes, né, quanto as pessoas que estão ali manifestando sua fé, com certeza isso não teria acontecido, entendeu? Então, assim, por mais que algumas pessoas esclarecidas exerçam uma resistência, eu acho que tem que ser uma coisa mais coletiva, sabe? E eu acho que esses pontos pops, eu acho que eles ajudam a envolver essas pessoas que não estão tão atentas a esses detalhes, sabe? Eu falei muita bobagem. Igor, tem 3 coisas que você disse que me parecem muito importantes, né? Aliás, 4. Mas uma delas, assim, lá no início você falou sobre a questão do papel dos museus, né? Sim, eu concordo. O papel dos museus é comunicar. Eu diria que o papel dos museus é educar, né? É a comunicação para a educação. Inclusive, hoje, os grandes museus, né, eles têm um papel educativo, ele tem um setor educativo, né, que é muito forte e muito atuante, né, porque, de fato, se o museu não se comunica com a cidade na qual ele está inserido, né, com a comunidade na qual ele está inserido,
ele acaba se isolando, né? E muitas vezes ele se torna apenas um lugar em que estão objetos e documentos, mas que não dialoga com a cidade. E se o museu não dialoga com a cidade não vai dialogar com ele, né? O museu, enquanto um dos espaços aí de memória, né? Existem outros, né? Arquivos, centros de pesquisa e estudo, mas o museu ele precisa cumprir esse papel de dialogar com a cidade, inclusive para que a cidade possa dialogar com o museu, né? Não é possível esperar, né, que as pessoas, não é possível esperar as pessoas irem até o museu, né? É preciso que os museus e outros espaços também de memória, é preciso que esses espaços caminhem em direção às pessoas, né? Busquem as pessoas. E aí busquem as pessoas através da comunicação, através da educação. Né? Essa questão que você disse do reinado é uma questão muito importante. De fato, a presença do reinado, né, na cidade de Divinópolis, ela é muito marcante. Né? Eu não conheço, e eu pode ser pura ignorância minha, mas eu não conheço uma outra cidade nessa região, Centro-Oeste, mesmo em Minas Gerais, em que você tenha celebrações de reinado durante quase o ano todo. Né? A grande maioria das cidades, você tem a festa do reinado, por exemplo, que acontece em agosto, que acontece em outubro, que acontece num outro mês específico. Mas uma cidade como Divinópolis, em que você tem um calendário de festas do reinado, que dura praticamente o ano todo, né? Ou seja, 10 meses por ano, às vezes até 11 meses por ano, isto é raro, né? Ou talvez é um caso, entre os casos que eu conheço, é um caso único. Pode ser que tenha outras cidades que eu desconheço. Uma das hipóteses para isso, e a hipótese, né? Que nem é levantada por mim, tá? Essa hipótese foi levantada por alguns historiadoras cujos textos eu li, né? Uma das hipóteses para isso é justamente o fato da repressão, né, ao reinado, né, e o próprio processo aí de proibição que aconteceu aí pelo bispo, né, diocesano, né, em Divinópolis na década de 1920, e depois a própria destruição, né, da Igreja do Rosário, que isso dispersou os grupos de reinadeiros, e aí esses grupos acabaram se constituindo enquanto grupos autônomos em diversos pontos. Mas é uma hipótese, né? Isso não é algo que a gente possa confirmar. Inclusive, a historiadora cujo nome eu estou me lembrando agora, que escreve sobre isso, é a Luana Akinruli, que eu já citei aqui hoje, e ela mesma coloca também como hipótese, né? Não é algo que a gente possa confirmar. Mas, sem dúvida, a presença do reinado é muito forte, e eu concordo com você, talvez seja a manifestação de cultura popular em termos numéricos mais forte na cidade, né? Nós temos outras manifestações que também são fortes, mas, de fato, o reinado é muito forte. Agora, eu achei muito, muito importante, né, essa sua fala, quando você diz, olha, a perda da cidade que a gente foi, de alguma forma, impossibilita ou dificulta, né, que a gente converse, que a gente pense sobre a cidade que a gente quer ser ou a cidade que a gente quer construir, né? Isto é algo muito, muito sério, né, e muito importante. Ou seja, nós estamos, por exemplo, vivendo na cidade de Divinópolis uma série de problemas crônicos em relação à questão dos espaços de memória, né? O Faber, enquanto gerente de memória, inclusive da Secretaria Municipal de Cultura, ele pode também falar sobre isso, né? Você e Elisa, não sei até que ponto consegue acompanhar isso. E aqui não se trata de procurar culpados ou de apontar que é esta administração municipal ou aquela. Por isso que eu estou dizendo que são problemas crônicos, são problemas que vêm se arrastando, né? Por exemplo, os nossos espaços museológicos, né? O Museu Histórico de Divinópolis, o Museu do GTO, o Museu do Ferroviário, os nossos bens culturais imóveis, né? Um exemplo importante aí é a questão do sobrado da Praça Dom Cristiano, né, que foi parcialmente destruído no início da década de 80 e só não foi destruído completamente porque o movimento popular impediu que isso acontecesse quando abraçou o casarão
né? E hoje está interditado desde 2017, né? Foi em janeiro de 2017, né? Nós já temos 5 anos, né, de interdição e está lá escorado, né? Ou seja, é um tempo muito grande, né? Enquanto isso, os nossos espaços de memória não estão abertos, de fato, à visitação do público e não estão exercendo esse papel educativo, né? O Museu GTO, que não é um espaço também aberto para a comunidade, que não exerce, né, essa tarefa educativa. E aí eu não estou responsabilizando a pessoa X ou Y, eu estou dizendo de uma falta de uma estrutura, inclusive, para que isso aconteça, né? Eu gostaria de ouvir você, a Elisa, não sei se a Elisa está no ar conosco, né? O Faber também, sobre essa questão, né? A Elisa está, como que vocês veem, né, essa questão toda, né? Partindo desse princípio que o Igor disse, né? Olha, a perda da cidade que a gente foi dificulta pensarmos a cidade que a gente quer ser. E todas essas dificuldades que nós vivenciamos hoje em relação hoje e já há alguns anos, que a gente vem vivenciando ao longo dos últimos 20 anos, 30 anos, né, em relação aos nossos espaços de memória e em relação ao papel, inclusive, educativo, né, e comunicativo também desses espaços de memória. Bom, se for por ordem alfabética, a gente começa com a Elisa. Eu não sei se eu estou aparecendo, se está dando para me ouvir. Estamos te vendo e ouvindo. Ai, que bom. Eu tô com uma bolinha assim, tipo, carregando no meu. Eu acho que a cidade como um todo tem muito essa questão, sabe, o Zé Heleno? Quando eu cheguei aqui, eu tive a oportunidade de conhecer essa Divinópolis, né? E essa Divinópolis do passado também, inclusive na pesquisa do quadrinho, sabe? Eu tive a oportunidade de ver essa Divinópolis longínqua, essa Divinópolis que às vezes a gente nem tem contato muito bem no nosso dia a dia, sabe? E foi tipo... Foi assim, eu acho que eu tive a mesma sensação do Igor, assim, de uma Divinópolis que acabou se perdendo no meio do caminho. E eu acho que a gente acaba discutindo um pouco sobre isso, sobre essa sensação de progresso que a cidade teve e de se perder um pouco a construção da cidade em si, sabe? Como a gente até conversou um pouco naquela live sobre as pessoas que acabam saindo da cidade, são, tipo, empurradas para fora, assim como as manifestações culturais delas, e o quanto que isso afetou também todo essa memória, assim, né? Uma coisa que eu sempre falo, Zé, não sei se o Fábio vai querer falar agora, mas uma coisa que eu sempre falo é que Divinópolis não tem coreto. As pessoas não param para pensar nisso. Talvez aqui da região a gente seja a única cidade que não tem coreto. Que, tipo assim, que a gente... A cidade meio que, durante esse processo, e aí eu acho que intensificou na ditadura, e aí cara, data Igor, tá? Não tem dado nenhum disso. Do que eu vejo da minha cabeça aqui. No Data Igor, quando a gente entrou na ditadura, a cidade assumiu essa fantasia, porque é uma fantasia, essa fantasia de progresso. E aí veio destruindo tudo. Tipo, não, a gente é progresso, a gente vai... E aí saiu destruindo tudo que podia. E construindo. Então, praça, sobe prédio, não sei o quê, progresso, progresso. Só que durante esse processo, eles esqueceram que progresso precisa de desenvolvimento econômico. O progresso não é uma coisa que a gente agora é progresso. Não é assim. E várias das coisas que às vezes aconteceram, por exemplo, na Europa, né? Você vai na Europa, quando você vê uma rua duplicada, é porque teve um terremoto, caiu uma bomba. Foi um processo histórico que destruiu aquilo ali. E as pessoas aproveitaram que já havia se destruído, não tinha nada para fazer, e modernizaram. Não existe isso em lugar nenhum, assim, no mundo que pense
O progresso tem que construir memória. Mas aqui, por algum motivo, as pessoas acharam que destruir a memória era progresso. Então, a gente não tem coreto. A gente não tem coreto. Não, dá para listar uma série de coisas de cidade pequena que a gente não tem mais, sabe? Mas eu acho que o coreto é o mais simbólico, assim, porque se você olhar, Itapecerica tem, Itaúna tem, Pará de Minas tem, Nova Serrana não lembro se tem. Nova Serrana não andei lá muito. Mas, assim, mas essas cidades tudo tem. E a gente foi destruindo, assim. E aí eu vejo que isso se intensificou demais na ditadura. Só que aí, quando a cidade começou a ver que não tinha economias, não tinha grana, né, chegou um ponto que ela parou. E aí, o que aconteceu nesse meio do caminho foi que a gente só destruiu a nossa memória. Esse progresso não existiu. Tipo assim, foi uma fantasia mesmo que a gente pôs, entendeu? Eu não sei se o Fábio concorda muito com isso. Acabei cortando. Eu vou dar uma esticada no Data Igor aí, ó, e vou te falar que essa questão aí vem desde a cidade, quando ela começou a assumir assim, uma identidade republicana, a gente pode pensar, sabe? Havia uma vontade maior, assim, que até já, talvez antes de 1912, né, de que a cidade tivesse essa feição, né, progressista, assim, né? Se você for acompanhar os livros de história, aí você vai ver que o intento lá do Antônio Olímpio de Moraes, né, foi o primeiro agente executivo da cidade, ele ousou lá, para muitos foi ousadia, né, fazer uma cidade planejada. Você falou aí do Danilo Passos, né, interessante. É um elemento até que me escapulia com relação a essa questão aí, você fala do Danilo Passos, que já bem adiante no tempo, mas o Antônio Olímpio, ele planejou uma cidade no intervalo, né, num espaço em que não havia praticamente nada, assim, a gente só vê o pessoal da memória falar, né, que era puro mato, uma coisa assim, né, e aí a cidade tinha o que ele chamava de Cidade Velha, né, que é nas imediações entre a Igreja Matriz Antiga e a Igreja do Rosário, né, e ia até o Esplanada, né, antiga Vila Operária. Esse espaço todo estava vago, vamos falar assim, né, e aí planejou-se a cidade ali, né, e durante esse mais de 100 anos, vamos para 110 aí, né, a cidade lutou com esse perfil aí, que eles denominavam de Cidade Velha, de Arraial, né, foi uma peleja mesmo, assim, né, e sempre com a intenção de mostrar, né, que a cidade tinha uma perspectiva, uma apresentação de progresso, de urbanização, que às vezes na prática, certamente na prática não condizia com a realidade, né? E aí sempre Divinópolis andou nesse processo, né, assim, a reboque de um progresso, de um processo evolutivo e tal, e em luta mesmo, numa disputa com essa questão desse possível acabamento rural, né? Que dessa memória, ou dessa cultura rural, que toda cidade do interior tem, não tem como você simplesmente de uma hora para outra apagar essas questões, né? E aí, essa questão, isso tudo que a gente está falando aí. Vai falar, Zé? Não, pode continuar. Eu achei que você tinha terminado, mas pode concluir, depois eu falo. Mas tá, e tudo isso que a gente está falando aí, eu acho que vem a calhar demais, assim. Eu acho que os grandes problemas dos espaços de memória de uma cidade como a nossa é porque a nossa memória é muito fugaz, né, cara? Assim, a memória de uma cidade como Divinópolis, ela diferente de outras cidades aí, que tem elementos vários, assim, né? Ela é muito... por causa, assim, a gente tem uma memória... eu e o Zé já conversamos um bocado sobre isso, né, assim, a gente tem uma memória que foi praticamente construída a partir do centro da cidade, né? A gente pode ver que a locação, a situação do nosso patrimônio cultural é praticamente central, foge um pouco disso, assim, a memória ferroviária, né, que tem estações situadas na zona rural, e o que vocês já falaram da memória afro-regional, né, principalmente ligada ao reinado e tudo. Mas, assim, eu penso que a questão dos espaços de memória, elas ainda vão além, assim, né, dessas questões que a gente está falando, porque elas, assim, e curioso, uma vez eu li um artigo sobre o Museu da República, e a gente fica falando dessa questão, né, eu falo que a cidade,
ela entrou num moto, assim, né, numa busca pelo progresso, a partir do momento que ela se alinha, né, com o discurso republicano. Eu vi um artigo uma vez falando que o Museu da República, no Museu da República, né, que agora parece que tem até outra direção, eu acho que agora é um museólogo até de expressão, assim, uma figura bem conhecida aí na museologia, que eu acho que é o Mário Chagas, que está coordenando o Museu da República. Mas o Museu da República, nesse artigo, a pessoa falava o seguinte: você via, né, um perfil popular, né, igual vocês estavam falando aí com relação ao propósito, né, da Fantasma do Mercado, que seria tornar pop nessa essa questão da memória, né, da reivindicação da memória, do reconhecimento da memória, que o Museu da República, as pessoas, assim, que vamos falar, que tinham uma apresentação, né, uma adesão popular, elas iam até o museu, faziam um piquenique nos arredores do museu, mas não entravam, né? Elas não frequentavam o espaço. E aí, em torno dessas questões todas, inclusive, e também dentro dessa questão, dessa temática da Semana de Museus e tudo, é que eu venho falar, né, que a questão dos espaços de memórias, do caso da cidade de Divinópolis, vai além, assim, né? Eu acho que a gente começou falando aqui, o que é importante, isso já colocou, assim, com todas as letras, a necessidade, né, do espaço de memória, dos espaços de memória, e também os espaços de cultura irem, né, ao encontro da demanda, né, assim, né, dos diferentes rincões da cidade. Assim. A gente tem que lutar, e é urgente, assim, para que haja, além da representação, né, um reconhecimento, uma procura e uma geração, né, de outros espaços de memória, com essa, eu não sei se a gente pode falar assim tão popular, né, mas que corresponda, que atenda, que vá aos lugares em que as pessoas, em que haja essa necessidade e não haja espaço, né, assim, construído formalmente, né. Inclusive, nessa ideia, a gente conversou desde o ano passado, eu e o Zé, eu acho que o Zé já conhecia o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, né, e a gente começou um movimento, assim, espontâneo e tal, de conhecer esse espaço, porque, ao que tudo indica, né, o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanas, ele conseguiu fazer essa convergência, assim, né, não sei se perfeita, eu acho que isso é impossível, né, mas é um espaço que se situa no meio de uma comunidade, né, acho que é o Morro do Papagaio, e há uma, pelo que e a gente vai poder comprovar essa questão, essa possível comunicação, talvez num percentual, numa intensidade mais legítima, assim, né, que cidades iguais a nossas merecem, assim. Né? E vocês falaram essa questão do patrimônio, do reinado, por exemplo, é fundamental, é importante, e é para ontem, assim, também, que as celebrações iguais ao reinado, né, elas criem também, né, eu acho que existe uma demanda forte, né, vocês já falaram, né, que eu acho que não é só questão do volume da festa, né, mas é uma questão da capilaridade da festa. E aí, uma questão que o Zé colocou aí, que eu até fico me perguntando, é se não há uma convergência também entre a dispersão, que a gente pode falar assim, das festas e os possíveis espaços de religião afro, né? Se há uma correspondência entre a criação de festas mais intensas, mais fortes, em lugares em que há, né, espaços mais... existe uma agenda de celebrações de matriz afro, que seja candomblé, que seja umbanda, né? E então, eu não sei se isso... são questões todas que carecem de caminho, né, de pesquisa e tudo. Pois eu queria voltar para fazer umas perguntas para vocês aí, sobre essa questão da HQ, como é que surgiu, tal. Mais para frente a gente volta aí. Porque só uma questão assim, porque eu estava retomando algumas coisas, e eu vi, assim, que a Igreja do Rosário, seja na memória, seja na prática, ela passou mais de uma vez, assim, por uma situação de falar... eu vi que na memória dos Azevedos aqui, né, os primeiros historiadores impressos, assim,
não, acho que teve a coreografia antes, né? A obra deles era para ser de 1915. Aí eles citam um relato aqui, uma situação de abandono da Igreja do Rosário, logo lá na gênese dela, sabe? Depois eu vou querer ler para vocês e para ver. Mas, assim, com relação a esses espaços de memórias, eu acho que as questões são essas mesmas, assim, né? A gente vai ter muito mais intensidade quando a gente conseguir multiplicar esses espaços. Não, e olha, eu estou falando assim, de forma tímida que seja, sabe? Que haja, por exemplo, vamos pensar uma associação de bairro que ela tenha lá fotografias na parede, né? Um nichozinho em que ela coloque lá uma memória de alguém, de um possível construtor, uma igreja de bairro que tenha um mural que seja assim, falando de uma cronologia, essas coisas assim, né? Eu acho que são formas de intensidades diferentes, mas de necessidades de representação, né, da memória e que sejam nos mais diferentes espaços, né? Essa questão, né, do progresso, da fantasia do progresso, é algo muito forte na história de Divinópolis, né? E pode ser que isso tenha se fortalecido muito durante a ditadura civil-militar, mas é anterior de fato, né? A própria destruição da Igreja do Rosário, do cemitério, por exemplo, se dá em nome do progresso, e se justifica em nome do progresso, né? Afinal de contas, a cidade estava se modernizando, afinal de contas, o mercado que estava sendo construído era uma construção muito arrojada, com uma arquitetura muito arrojada para a época, que colocava o nome da cidade nos grandes jornais do país, né, e assim por diante. Na verdade, a todo o século XX, a história de Divinópolis no século XX é uma história de destruição do arraial para a construção da cidade nova, digamos assim, né? Tanto que essa questão que o Fábio disse, assim, ela está materializada nas nossas ruas, né? Enquanto professor, sempre que eu ando com os meus alunos e alunas na cidade, eu fico chamando a atenção deles para isso. Veja como que as ruas ali no entorno da Praça do Mercado, na Vila Cruzeiro, no entorno da Catedral, né? Elas são estreitas e tortas, né? E como que nós temos aqui essas ruas largas e paralelas e etc. Né? Para chamar a atenção para isso, assim, que há uma construção, a construção de uma cidade, né, em detrimento da destruição de uma outra. E a questão do coreto é simbólica mesmo, né? Divinópolis já teve coreto, né? Os coretos foram destruídos, né? Inclusive há fotos diversas que mostram, né, a existência desses coretos que foram destruídos. Mas eu gostaria antes de o Fábio fazer as perguntas, então, sobre a história em quadrinho mesmo, de que vocês comentassem, Igor e Elisa, enquanto empreendedores e produtores culturais, né, comentassem isso que o Eduardo Maia disse, né, que foi colocado, inclusive, aí na tela, né, quando ele diz, olha, que enquanto empreendedor cultural e professor, sempre saquei que falta a formação de público para as artes, para o teatro, para o museu, para a biblioteca pública, etc. Né? Tá, eu penso que nós concordamos, né? Se vocês discordarem, por favor, se manifestem, mas eu penso que nós discordamos que falta, né, essa formação, sim. Né? Mas como fazer isso? O que poderia ser feito nesse sentido? Não sei se vocês, Elisa e Igor, principalmente, né, conseguem apresentar, né, alguma contribuição nesse sentido. Como que vocês percebem aí esta questão colocada, né, pelo Eduardo Maia e o que nós poderíamos fazer enquanto sociedade civil, né, enquanto poder público, enquanto cidadãos e cidadãs divinopolitanos? Quer falar, Elisa? Primeiro pode falar. Você quer falar primeiro? Pode falar também. Não precisa de ter essa... Não é uma formação de público. Eu não acho que seria mais ou menos isso. O Igor provavelmente vai ter uma visão um pouco diferente. As artes, essa questão da cultura, do teatro, do museu, as pessoas, elas não conseguem enxergar essa aproximação com elas, sabe? Quando você aproxima isso das pessoas, tudo muda, sabe?
Eu tenho experiência, por exemplo, em fazer exposição de galeria. Eu trabalhei lá no Contendo Arte em Goiânia. E era um container de arte, que tipo assim, era uma exposição de material, o tema era material reciclável, né? Era tudo reciclável. E eram artistas de diversas partes do país, então era uma galeria meio itinerante, assim, né? Então a gente ficava no meio da rua e atendia todo tipo de pessoa. Desde o pedreiro que estava construindo o prédio, desde o dono do prédio, desde qualquer pessoa que estivesse passando por ali. E essa experiência, para mim, foi muito importante em pensar como a arte ela cria esse elo entre as pessoas e que cada pessoa vai ver aquilo de forma diferente e que isso muda, às vezes, o cotidiano dela, a forma como ela vê o mundo, sabe? É claro que, tipo, tem obras que você precisa de um contexto, mas aí que tem a mediação. Você tem que mediar esse contato, entende? Tem que ter uma pessoa que é capaz de, às vezes, alguém para, tipo, acho que em museu também acontece muito isso, né? Tipo, se eu não estou enganada, alguém para te explicar muito bem como que, de onde surgiu essa arte. A arte por si só, a pessoa vai ter uma sensação a partir disso, ela vai ter algo, assim, que ela vai entender. Pode ser uma criança que vai ver, sei lá, um monte de prédio de papelão. Ela fala assim, é a cidade do Homem-Aranha. E aí um adulto vai olhar aqui e falar assim, nossa, como as nossas casas estão cada dia mais, por exemplo, ele pode interpretar como se fossem descartáveis. Ah, o nosso mundo está mais descartável, é tudo de papelão. Então, essa formação talvez seja mais uma questão de acesso a essas coisas, sabe? Não necessariamente de as pessoas terem criar essa idealização do público, sabe? Porque o público está aí e ele vai ter uma opinião formada sobre as coisas, ele vai estar curioso. Então, por exemplo, tinha uma estátua que eu mostrava que era de cabelo real, então todo mundo ficava louco que era de cabelo de verdade. Então, nossa, é de verdade, era um Jesus, sabe? E aí cada um vai interpretar isso de uma forma diferente. Então, eu acho que isso também acontece muito, tipo, não só nas artes, como na universidade, um distanciamento das pessoas, do mundo real, assim, tipo, que são as pessoas que realmente estão precisando disso, na verdade. As pessoas que estão precisando dessa informação, de ter contato com isso, elas não estão tendo acesso. Que eu acho, assim, todo mundo tem essa capacidade, assim, sabe? E tem público, tem até demais, assim. Eles querem ver, querem tocar, e se puder pôr a mão, e puder... eles vão querer. Então, um dos motivos da HQ, da Fantasma, ser num site que pode ser acessado por qualquer lugar, qualquer pessoa, ela é gratuita. É justamente isso, ter esse acesso para as pessoas poderem conseguir ler e participar de certa forma, né? O que você acha, Igor? Não, assim, uma coisa que eu queria falar é que muita gente acha que eu nasci assim. Na verdade, eu nasci em Divinópolis, nasci no Hospital Santa Lúcia e morei no Santa Luzia, o último bairro lá em Cajuru. Na minha época nem tinha depois, hoje tem depois. Perto do lixão lá de Cajuru. Morei lá até 98. E aí, de 98, eu mudei para Interlagos. Tem um quarteirão no Interlagos que a minha família está lá tem muitos anos. A única manifestação cultural que eu, menino de periferia, nos anos 90, nos anos 2000, tive acesso era o Reinado. O Reinado passava na X do Gontijo, ia até a Jesus J, subia para a casa do Adão, que mora lá até hoje. Então, eu acho que às vezes a gente fica... E aí eu me coloco nessa mente. A gente fica reclamando que, por exemplo, vai na FLIT, que era a festa literária, vai sempre as mesmas pessoas, sabe? E eu acho que, assim, é muito porque essa elitização da arte, que é natural, ela passa por isso também, sabe? Pela falta de democratizar o acesso, de levar coisas para lá. A gente não tem espaços
não só espaços de memória na periferia, igual o Faber falou, como a gente não tem espaços de cultura na periferia. E aí é por isso que as igrejas, normalmente, é o único contato que as pessoas têm com a arte é ali na igreja, seja ela protestante ou não. Quantas pessoas da periferia não foram aprender a tocar instrumento musical numa igreja protestante? Muitas, muitas. Quantas pessoas não foram fazer aula de canto? Não foi, às vezes, fazer uma aula de pintura para pintar uma imagem sacra. E eu acho que assim, não chega lá. E aí tem outra coisa que a Elisa fala, que eu acho que é muito isso também, que é eu falo que é o efeito Orson Welles. E quando eu tinha 15 anos, eu falei assim, vou assistir Orson Welles, o pessoal assistiu o filme, achei assim, um saco. Achei o filme muito ruim. E aí eu achei esse filme muito ruim durante muito tempo. Eu só fui entender o que era, né, o Orson Welles lá na faculdade, cara. Depois que eu já tinha lido Almond, Borda, enfim, Bazin, todos os teóricos do cinema. Por quê? Porque a arte ela é uma linguagem. Ela é tipo inglês. Se você não treina, se você não pratica essa linguagem, se você não tem acesso, você não vai entender. Você não vai se tocar, você não vai se emocionar. Se a pessoa fazer um poema que seja lindo e maravilhoso em alemão e você não fala em alemão, você não vai se emocionar por isso. Porque você não entende essa linguagem. E aí eu acho que é isso que a Elisa fala, às vezes de ter esse mediador, sabe? E eu acho que assim, e aí pensando no Zé perguntar, mas sugestões, né? O problema tá claro, mas uma sugestão para a gente contornar isso, Zé, eu acho que seria através das escolas. Eu acho que se a gente conseguisse treinar essas linguagens dentro da escola, até de maneira interdisciplinar, eu acho que o professor da disciplina ia ganhar muito e eu acho que os alunos iam ganhar muito nesse ponto, sabe? De aprender uma língua nova, de aprender uma forma de se expressar nova, de aprender uma forma até de se manifestar mesmo nova, sabe? Eu acho que, assim, se a gente tivesse, às vezes, tipo, vai fazer um trabalho sobre Roma, né? Ou sobre Getúlio Vargas. Se a gente tivesse uma encenaçãozinha, que seja uma pequena esquete de um aluno que escreveu, e fazer sem figurinha mesmo, talvez eu acho que, né, por mais que isso esteja longe, né, de um grande teatro, eu acho que só o fato da pessoa propor tentar executar aquilo ali, sabe? Eu acho que isso seria muito legal, assim. Eu vejo que para a gente conseguir alcançar a cidade inteira levando acesso, eu acho que a escola é uma grande porta de entrada, assim, porque os pais dos alunos, eles também se envolvem nesse tipo de coisa, sabe? E aí a gente acaba conseguindo chegar nos pais também. Porque os adultos, eles são muito espalhados, né? Os adultos, cada um trabalha em um lugar, cada um tem uma profissão, às vezes tem um horário, um é porteiro de noite, o outro trabalha a mesma profissão, porteiro, mas é de dia. E aí, eu acho que, assim, mobilizar, eu só vejo solução, assim. E a gente começar a criar esses espaços, sabe? Uma coisa que eu tenho falado muito em Divinópolis é a questão da desburocratização dos espaços públicos. A gente precisa desburocratizar esses espaços públicos, tipo assim, do cara, se ele quiser fazer uma apresentação musical num CMEI, por exemplo, ele tem essa condição de fazer, existir uma regulamentação para o funcionário público até se sentir bem também, entendeu? O funcionário público ter essa liberdade de ceder esse espaço lá. Então, eu acho que isso era um caminho também que a gente tinha que caminhar aqui na cidade. Eu não sei que vias jurídicas a gente poderia fazer isso. Aí tinha que sentar, enfim, com a secretaria, com o Faber, com o jurídico da prefeitura. Mas eu acho que assim, o caminho é esse, das escolas estaduais, municipais, e essa desburocratização desses espaços públicos que já existem. Então, por exemplo, indo lá para o aeroporto, tem um auditório da prefeitura lá que é super inutilizado. Eu nem sei se esse trem está funcionando, se deu cupim. O Faber deve até saber que espaço que é esse. Indo lá para o aeroporto ali, em vez de você ir para o Interlagos em Gerdau, você vira à direita ali, naquela baixada ali do nosso Fernando Graça. Então, assim, esses espaços eles não são utilizados. Mas eles não são utilizados por quê? Porque as pessoas não sabem como utilizar,
se é burocrático, se é difícil, se não é, entendeu? Então, por exemplo, o teatro, existe uma regra para usar ele. Então, todo mundo que usa o teatro e todo mundo que quer usar o teatro, ele está sujeito àquela regra. Então, eu acho que, assim como o teatro tem as regras dele, eu acho que falta uma proposta assim, para esses espaços públicos. Pelo menos a minha visão é essa. O espaço que você está falando é o céu, né? É o céu. É o céu no bairro Santa Teresa, né? Ali perto da escola Gonçalves de Matos. Isso, perto da Gonçalves de Matos. Tem o auditório realmente está com... É um pequeno auditório, né? Tem um problema lá estrutural também, na parte das cadeiras, né? Existe um projeto lá, né? Assim, com relação a ter uma biblioteca também comunitária, né? A gente está pensando com relação até à questão da memória ferroviária, sabe? Porque tem uma proposta aí do grupo de fazer uma finalização com um projeto de tipografia, museografia, se poderia se contemplar o céu, aí está se discutindo essas questões, né? Seria uma forma disso que a gente está falando, né? De dar uma descentralizada e tal. Mas é o auditório do céu, né? Eu creio que você está falando aí, né, Igor? Isso. Agora, a fala da Elisa e do Igor, né, falando a partir aí da provocação do Eduardo, me chama a atenção para duas coisas, né? Uma, assim, quando a Elisa enfatiza isso, né, que a formação, né, de público passa pela questão do acesso, né? De fato, a gente, eu, por exemplo, né, que não tive acesso ao cinema quando criança, quando adolescente, né? Eu fui ter acesso ao cinema muito tarde. Não via razão para o cinema, né? Eu me lembro, por exemplo, de estudar filosofia da arte e da professora dizer da importância do cinema e tal, e eu ficar por entender, mas para que ir ao cinema se eu posso ver o filme na época, né, no videocassete? De fato, assim, eu não via razão alguma, porque eu nunca tinha ido ao cinema, né? Ou seja, o cinema para mim era algo muito distante, né? Era algo ao qual eu não tinha acesso, por causa do local que eu morava e etc, etc. De fato, o acesso, ele forma, né, o público, né? Isso é uma questão importante, né? E o Igor traz uma questão importante aí, que é essa questão da escola, né? De como que as escolas podem ser, né, um instrumento, um espaço importante, né, para esse processo de fazer com que as pessoas tenham acesso à arte, à produção artística e a ser produtor também, né? Ou seja, a ter acesso à produção de outras pessoas, mas também acesso a também tornarem-se produtores, né? Por exemplo, as escolas poderiam ter uma atividade mensal, né? Eu tô falando aqui algo sem pensar e sem planejamento, mas, por exemplo, toda escola poderia ter uma atividade mensal em que os meninos e meninas apresentassem para eles mesmos, né, para a comunidade, né, um pequeno teatro ou música, ou coisas que eles produzissem, né? Logicamente, isso movimentaria as pessoas para produzirem e para também terem acesso à produção, né? Além de convidar e chamar outras pessoas para apresentarem, né, os seus trabalhos ali. Porque eu vejo que é importante, que ao mesmo tempo que é importante que as pessoas tenham acesso àquilo que é produzido por diversas pessoas e por diversos grupos, é importante também que as pessoas, aí eu estou pensando nas crianças e adolescentes das periferias, né, que as pessoas se reconheçam como potenciais produtores e produtoras de cultura, né? Porque muitas vezes os meninos e meninas da periferia e também os jovens e adultos não se percebem como tal, né? Não percebem que eles e elas que eles são produtores de cultura, que eles produzem cultura, né? E aí negam a cultura também, né? Negam as manifestações culturais, porque não se percebem como produtores e produtoras de cultura. A escola, eu penso que ela pode cumprir esse papel importante, né? Que aí é um processo de formação, né? Se as pessoas são incentivadas a produzirem e a mostrar aquilo que produzem, né? Elas vão perceber que elas podem produzir,
né? Que elas podem produzir o teatro, que elas podem produzir a música, que elas podem produzir o poema, que elas podem produzir, que elas podem pintar, que elas podem desenhar e uma série de outras coisas, né? Ou seja, nós somos produtos e somos também produtores e produtoras de cultura. Eu penso que esta é uma questão muito, muito importante mesmo, né? Mas, Fábio, você queria fazer alguma pergunta relacionada à história em quadrinho, mais especificamente? Uai, não, vai de acordo com a dinâmica aí que vocês. É porque, na verdade, assim, eu venho lidando com uma parte bem mais passada, assim, se é que a gente pode falar com essa questão, de uma questão tão subjetiva, né, da Igreja do Rosário, né, porque eu sempre ficava muito intrigado aí quando eles falavam assim, o padre Guaritá, não sei nem se vocês já ouviram falar desse sujeito. O Zé já trabalhou numa escola que se chamava Francisco Guaritá Pitangui. Eu pesquisei a história desse sacerdote e eles atribuem ao padre Guaritá toda, vamos falar, a culpa, né? Pode falar assim, de ter se proibido, né? Primeiramente, celebrações nas adjacências da Igreja da Matriz Antiga, né? Desse lugar que o Zé está falando aí, que era o Arraial e tudo, das Ruas Tortas, né? Que estão lá ainda, né, Zé? Ali na região do Asilo, e mais também no Córrego do Barro, tem também, né, Zé? Algumas. Ali dá para ver naquelas ruas onde tem o Asilo, a 15 de novembro, né? Chama a rua. Tem algumas travessas pequenas, né? Tem uma série de ruas ali que mostram um pouco daquilo que foi o Arraial, né? Então, assim, põe-se, né, nas costas, vamos falar assim, do padre Guaritá a culpa de ter se tirado as celebrações dos negros, né, da região da Igreja da Matriz e ter se dado início à construção da Igreja do Rosário na região, né, depois na qual foi construída o mercado municipal e depois foi construída a réplica da igreja, né? E aí no momento mais oportuno, pode ser agora, né, que já tem 1 hora e pouco, eu queria ler uma parte aqui para vocês de uma coisa que eu até estava separando para um outro momento. A gente vai ter mais momentos aqui, né, amanhã também. Mas, assim, é de uma coisa curiosa, né, que eu já vi várias vezes. Eu acho que essa coisa está no balaio, está no pacote da questão do progresso, né? Como que a cidade começou, né? Assim como outras, eu não sei se copiando o quê, né? Se Belo Horizonte, que tipo de cultura progressista, que tipo de cultura urbana, dessa ideia de você mapear, criar e apagar, de certa forma, certas figuras, certos personagens, certa apresentação da cidade, né? Por exemplo, o Zé falou, com o tempo as pessoas foram suprimindo o que lembrava a construção rural na cidade, né? A casa colonial, o último bastião é o próprio Sobrado, nesse sentido. Mas ele tem a história dele também, que ele não é uma construção rural ou colonial qualquer, né? Ele tinha lá um proprietário, ele tinha uma projeção na história da cidade e tudo. E a cidade também, e aí com relação à Igreja do Rosário, né, que é uma coisa assim, eu ficava vendo a memória falar, falei, mas será que é só um único padre, né? Ele conseguiria, né, fazer essa mobilização todinha? Mas se você for observar a leitura do que eu separei aqui, né, que é o livro dos Irmãos Azevedo, esse livro, eu acho que era para ter sido publicado no primeiro aniversário, logo após a emancipação da cidade, mas eu vou ler o texto aqui, vou tentar ser rápido. Falando que em 1850, Igreja do Rosário. Em 1850, foi o período em que as festas do reinado estavam sendo alvo de atenções por parte de todos. Era o tempo em que a igreja tinha muito carinho com a festa do reinado ou festa do Rosário. Aí eu já acho curioso essa parte que logo depois fala assim, que havia leilões, né? Havia a formação de uma espécie assim, de um conjunto de pessoas que ficavam responsáveis pela arrecadação desses leilões, né? Aí, ao mesmo tempo que fala, né, os autores falam que a igreja tinha um carinho com as festas do reinado, que eu acho uma coisa meio polêmica também. Se um fazendeiro desse uma quantia maior para Nossa Senhora do Rosário, então o repicador do sino repicava muitos minutos, e durante o repique, o sino, a negrada dançava e gritava o nome do benemérito, o fazendeiro, né,
urrando e bramindo com toda a força e estupidez de um selvagem otetonte, ou o filho lá das margens de Calabar. Aí depois fala, com a vinda do padre Guaritá para o arraial, ele não gostou de tal costume e não aceitava que se dançasse e sugeriu a construção de uma outra igreja. E aí começou-se a história da Igreja do Rosário, né? Só que, com a morte de um dos empreendedores, a igreja ficou praticamente abandonada, né? E aí ela foi tomada por ratos, sujeiras, e por aí vai. E aí, esse mesmo relato, por coincidência, assim, a gente ouve falar dele 100 anos depois, praticamente, em 1950, mais ou menos com a mesma apresentação, né? Assim, de falar que a igreja caiu. Fala-se até de um acontecimento de um estupro no interior da igreja. Não sei se isso foi, de fato, só foi noticiado, assim, através da oralidade. Mas, assim, essas questões, né? E aí eu fiquei pensando se isso, de alguma forma, além de uma outra conjunto de coisas que a gente ouve com relação a essa mística afro-brasileira, né? Assim, a gente tem um medo dessas questões que envolvem a cultura afro-brasileira, né? Do tipo da religiosidade, e essa coisa, essa aura, né? Se isso, de alguma forma, teria influído nessa ideia de se ter um personagem que era um fantasma. Era uma fantasma, né? Que eu achei mais interessante ainda. E além disso que você falou, né? Porque você tem aí também uma representação de todo um processo que, apesar de ele estar sempre andando assim, meio que em paralelo à possível história, que é essa história que eu acabei de ler aqui agora, né? Ela tem uma força, assim, arrebatadora, né? Você não consegue mesmo passar, que essa história passasse assim, sem ser percebida de forma nenhuma, né? Assim, seja por quaisquer dos efeitos dela. Mas aí a questão era saber mesmo, assim, se vocês tinham ideia desse conjunto todo de memórias, assim, e se isso influenciou de alguma forma na elaboração, né? E a personagem ser uma pessoa morta, né? Principalmente. E só um adendo, assim, eu gostaria também de saber o nome, como que foi escolhido o nome da fantasma, né? Eu fiquei com essa curiosidade, ou seja, a fantasma chama-se Elvira, né? Foi por acaso, tem alguma questão? Por que chegaram, né, a esse nome também? Tá? A fantasma chama Rosária, Zé. Rosária, desculpa, Rosária. Elvira é do rock and roll, né? Rosária, né? Por que ela se chama? Como que você chega? Rosária foi aí por causa mesmo do Rosário, né? Como que vocês escolheram esse nome, né? Eu confundi aqui com Elvira agora. Vocês chegaram a esse nome de imediato, porque é lógico que é uma relação com o Rosário, né? Com o Rosário do reinado, né? Porque foi uma sacada, né? Essa questão dela se chamar Rosária, né? Essa é uma sacada muito, muito rica na construção da história, né? A história em quadrinhos da fantasma, e a fantasma se chamar Rosária. Foi de imediato, né? Vocês chegaram a esse nome de imediato. Eu fiquei curioso com esse processo de criação mesmo, né? Para além de todas as questões que o Fábio colocou, né? Eu gostaria de ouvi-la, né? De ouvi-lo também sobre essa questão, né? O nome da fantasma Rosária foi algo de imediato? Foi algo... Como é que vocês pensaram nisso? Pois, então, a história em quadrinhos, quando eu fui criar, a partir das pesquisas, eu pensei primeiro em qual voz que seria, sabe? Tipo, qual que seria o protagonista dessa história, né? Então, poderia ser o próprio mercado, poderia ser, olha, uma história de terror, né? Poderia ser alguém que trabalhasse no mercado, ou poderia ser o próprio fantasma do mercado. Ela é como se fosse essa voz que não foi ouvida. É a voz esquecida. É por isso que ela também traz o nome de Rosária. Ela não é uma fantasma que vai aceitar as coisas. Ela vai, tipo assim, ela impõe e ela diz assim, olha, eu não vou deixar as coisas assim barato. Ela não vai deixar barato.
E aí foi uma das coisas que foi mais importante para mim, conseguir passar a história, tanto por ser uma pessoa negra mesmo, e de não calar essa voz, que, tipo assim, não tem esse apagamento que a gente está falando tanto hoje, sabe? Aí foi essa um pouco dos motivos, assim. Agora, sobre o padre, eu não conhecia esse texto e, nossa, eu fiquei meio triste, assim, porque ele chegou e acabou com a alegria da galera, realmente. Ele acabou com a alegria. Não gostar de dança, dessas coisas, é só mais uma forma de podar essas expressões culturais, com certeza também voltado para essa questão racial da época. Eu ia até falar isso, mas eu acho que colocar o padre como a figura principal é um tanto apelativo, assim, meio absurdo. Você tinha. Não, o padre não. Eu nunca pensei em pôr um padre como. Não, eu falo assim, a sociedade da época pedia, né? Ela tinha essa. Claro que a força foi muito mais do conjunto, né? Há todo um movimento da Igreja Católica, né? O Carlos Rodrigues Brandão é um que escreve sobre a Folia de Reis, ele escreve muito sobre isso, né? Há todo um movimento da Igreja Católica no sentido de impedir a dança, o movimento, né, nas suas celebrações, né? Então, logicamente, né, que as celebrações afro, elas estão marcadas pelo movimento, pela dança, pela cor, pela voz alta e tal. Então, há todo um movimento na Igreja Católica durante aí o final do XIX e durante grande parte do século XX, no sentido de tentar impedir isso, no sentido de tentar a expressão é limpar, né? Limpar as celebrações dessas expressões populares, né? No sentido de ter uma expressão mais canônica, dentro dos cânones da Igreja Católica, né, europeia, né, buscando limpar as celebrações que acontecem, né, por exemplo, no Brasil e em outros territórios, né, fora do continente europeu, né, dessas expressões que marcam que são marcas da religiosidade popular. Então, lógico, né, o padre Guaritá, ele deve ter a sua responsabilidade nesse sentido. Agora, ele é um produto daquele tempo também, né? Ele era um homem, ele tinha pessoas escravizadas, né? Ou seja, ele era senhor de pessoas escravizadas e muito provavelmente ele enquanto sacerdote, ele estava também marcado por esse processo. Mas é um movimento do Vaticano, né? No sentido de limpar as celebrações populares dessas marcas, né, da religiosidade popular, né? Mas não só isso, sabe? Tem a questão, eu acho que até o Igor vai saber falar um pouco melhor que eu, sobre esse controle que a Igreja Católica tem sobre o corpo, entende? Tem que se ter um controle sobre o corpo. Não é à toa, né, que, tipo, dançar é errado, mostrar interesse. A mulher, por exemplo, quanto a mulher foi marcada durante a história sob controle do corpo dela até hoje, assim, né? A gente está vivendo um momento que até hoje isso acontece, né? O corpo ser controlado, contido e você vai fechando isso para que não tenha esse contato, sabe? Tipo assim, é uma coisa que foi acontecendo durante a história e que ainda é muito forte, assim, né? Essa questão de controlar esse corpo humano que não pode ter esse tipo de interação, assim, né? Na verdade, o Brasil teve uma primeira escravidão, né, Zé? Não sei se você já parou para pensar nisso. Aí é o Data Igor de novo entrando aqui em jogo, que o Brasil teve uma primeira escravidão, que foi a escravidão dos índios, que morreram 500 mil índios. E aí, nesse primeiro processo de escravidão dos povos nativos, a coisa que os povos nativos mais tinham dificuldade de aceitar era a religião. Então, assim, mais do que todos os outros traços culturais dos portugueses, a religião foi o que os povos nativos não abriam mão, era da religiosidade deles. E aí, quando eles trouxeram os negros,
para serem escravizados aqui no Brasil novamente, a Igreja Católica começou a criar alguns mecanismos de pacificação desses povos. E aí o reinado, ele entra um pouco nisso. Não sei se você já leu sobre isso, Zé. Depois eu posso até te passar um pouco sobre isso. E aí a Igreja Católica, ela dá essas ferramentas, essas folias, esses foliões, essas festas, de uma ferramenta das pessoas digerirem melhor a Igreja Católica, entendeu? Então, de aceitarem melhor essa religião, uma ferramenta de controle mesmo. Só que acontece que aí eles fizeram com o reinado a mesma coisa que a gente fez com o rap lá dos Estados Unidos. Eles pegaram isso para si e tornaram isso uma arma, né? E aí, no começo do século XX, Fábio, eu até queria te falar aqui, olha para você ver como é que esse padre não estava sozinho. Em 1923, eu tenho um documento aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, de ordem do senhor bispo diocesano, Dom Antônio dos Santos Cabral, a necessidade de suprimir a festa conhecida pelo nome de reinado. E aí, mais para frente no documento, fala assim, devemos eliminar tais danças consideradas com prejuízos e erros únidas aos atos litúrgicos. Basta aqui lembrar do conteúdo da papapá, e aí cita o Papa lá. E aí, tipo assim, esse movimento ele já vem de Belo Horizonte para cá, sabe? E eu acho que assim, isso foi uma coisa que a Igreja Católica percebeu que perdeu o controle, que estava, na verdade, assim, perdendo o controle mesmo, que já não conseguia ter isso. Eu acho que e aí veio essa tentativa de suprimir, entendeu? Só que já estava tão enraizado por causa da questão do sincretismo religioso, eu acho que já estava tão impregnado e as pessoas já tinham tanta fé naquilo ali, e às vezes já estava há tantas gerações, às vezes tinha guarda de reinado, já tinha 3 gerações que estava ali. Então, assim, eles não conseguiram abafar, sabe? Eu, pelo menos, enxergo assim, do que eu já li, do que eu já estudei. Sobre o nome, Zé, o Dulce, o cara que também perguntou ele é Dulce por causa da Dulcineia, que é uma coisa, uma brincadeira com a tradição literária. Tipo assim, você é o meu amor, né? Em vez de falar o seu amor, pergunta, é Dulce, né? É a Dulcineia? Não, sou Rosária. Porque tem aquela questão de todos do reinado ser um conto do Rosário, né? Que todos são um conto do Rosário e juntos. Então, a Rosária, ela é a representação de todos, sabe? Ela é como se ela fosse um conto de lágrima ali de todo esse Rosário. Então, acho que a ideia vem dessa tradição literária. Então, é meio que uma brincadeira, assim. Você é meu amor? Não, eu sou Rosário. Eu sou. Nossa, você conseguiu explicar de um jeito tão mais bonito do que eu expliquei. Eu acho que Essa é a minha explicação, fica com a do Igor, tá bem melhor. Não. Eu acho que é isso, assim, né? Vem dessa questão de ela representar todos ali que são os contos de lágrimas do Rosário. Agora, essa questão da igreja, eu vejo muito isso, assim. Depois eu posso até mandar para vocês esses documentos da Arquidiocese. E eu acho que é um pouco isso, assim, já vem reprimindo de... Sim, essa questão que você cita aí do Dom Cabral, o Guilherme Leonel. O Guilherme Leonel é o que o Fábio está citando aí, né, que diz da questão das estratégias de resistência e perspectivas de controle, correção e tolerância às festas do reinado em Divinópolis, né? Aí especificamente sobre essa questão aqui em Divinópolis. E o Brandão, no texto que eu citei antes, que é o Prece, Folia, Festa e Romaria, aí faz o Leonel discute essa questão na cidade de Divinópolis. O Brandão, né, não sei nem se ele conhece Divinópolis, é o Carlos Rodrigues Brandão, nesse livro que é de 2010, ele discute todo esse processo em relação à folia de reis e ao reinado, né? Ou seja, de como que desta interferência, né, do Vaticano, né, e de toda uma estrutura colonialista mesmo, né? Que aí ele vai discutir de como que isso acontece, mas vai discutir também, ele vai falar algo, Igor, que você disse, né, agora com muita clareza, ou seja, que as manifestações religiosas são um bastião, né, no qual as comunidades populares
se apegam, né, para resistir, né, a esta dominação. E eu vejo isso com muita força, sabe, em Divinópolis, em relação ao reinado, mas também em relação às festas de cruz, né, que são também uma expressão disso. As festas de São João, né, por exemplo, eu tive a oportunidade de entrevistar e inclusive, de produzir um documentário sobre a festa de São João, produzida pela comunidade, por uma família na comunidade do Choro. Foi em 2018, né? Eles faziam há 40 anos a festa, né? Há 40 anos consecutivos eles faziam a festa de São João, né? E do porquê fazer a festa, do porquê continuar fazendo a festa, né? Das mudanças que a festa teve nesses 40 anos e do porquê que era importante para eles continuar fazendo aquela festa, né? E ao ouvir, né, ouvir essas pessoas, eu encontro, né, nas falas, né, dessas pessoas muito disto que você está dizendo, Igor, né, assim, de que as manifestações religiosas, elas são essa expressão dessa resistência, né, dessa resistência contra a toda uma estrutura colonial mesmo, né, a toda uma estrutura aí de dominação, né, e isso sem dúvida é muito importante, né. Olha, nós estamos vencendo o tempo que nós combinamos. Tem uma questão ainda que eu gostaria de abordar. Não sei se o muita coisa para falar ainda, né, Zé? Hã? Tem muita coisa para falar. Pois é, tem uma questão que eu gostaria de abordar, que lá no início, o Igor disse o seguinte: o quadrinho não é pedagógico, né? Eu não sei se não é, o quadrinho ele é pedagógico, né? Porque, na verdade, as coisas são aquilo, as coisas assumem, né, o significado que nós atribuímos a elas, né? Lógico, as coisas têm a sua natureza, sim, mas elas assumem também aquilo que nós atribuímos a ela. Por exemplo, as fontes históricas, né? Um objeto, um livro é uma fonte histórica se nós utilizamos aquilo como uma fonte histórica, não é isso? Assim, o livro dos Azevedo, por exemplo, que foi citado aqui hoje pelo Faber, né? E o texto do Leonel, o texto do Brandão, né? As entrevistas, por exemplo, que a Batistina fez com o senhor Zacarias, quando ele estava assistindo a destruição do cemitério, tudo isso é uma fonte histórica se nós utilizamos isso como tal, não é? Se a gente faz disto uma fonte histórica, né? Da mesma forma, o quadrinho, ele é pedagógico se nós, enquanto educadores e educadoras, e aqui eu não estou pensando só no universo da sala de aula, que é o universo no qual eu estou presente, vivo, né, porque sou professor na educação básica, mas se todas e todos nós utilizamos, né, do quadrinho, por exemplo, para fins pedagógicos, né? Aí, nesse sentido, ele é pedagógico e muito pedagógico, né? Apresentar a Rosária, né? Apresentar a história da destruição, e essa história da fantasma, né, que chega para dizer, olha, essa história não acabou por aqui, né? Eu estou vindo para cobrar que essa história seja contada e para dizer, essa história não morreu. Tudo isso é muito pedagógico e pode ser muito pedagógico, né? Então, eu queria salientar isso, né, antes de terminarmos. Eu ainda pegar uma carona aí na sua fala, eu acho que não só o quadrinho, né? Mas, assim, o cinema, né, de qualquer, assim, sei lá, talvez origem, forma, limites, né? Assim, eu vi uns tempos atrás uma onda de se fazer produções só com celular. Tinha uma outra cena que falava do Festival do Minuto, que eram coisas feitas só no limite de 1 minuto, por exemplo, né? E não sei se a gente pode chamar isso de cinema, que tipo de produção, mas eu acho que o audiovisual, assim, né, no geral, também tem essa, igual você falou, dependendo da forma como se... Eu ia até citar o próprio professor que comentou a gente aí, o Eduardo Maia, não sei se ele ainda está aí, que ele faz, assim, umas produções com as crianças da sala de aula dele, nesse sentido, né, elas roteirizam, pelo que eu entendi, né, eu fico acompanhando ele na rede social, ele que comentou essa questão aí da formação do público, ele pelo que eu entendi, assim, as próprias alunas roteirizam, elas fazem, eu creio que também com celular,
editam, e isso é uma linguagem que ele usa nas aulas de português. Eu não sei se eu falei coisas a mais aqui, mas eu acompanho, eu vejo assim, então não só os quadrinhos, né, mas eu acho que a produção audiovisual, que hoje está muito assim, não tem como ser, a minha filha de 9 anos edita no celular, cara, assim, de uma forma que eu não conseguir, assim, Olha rápido, eu treinar. O TikTok daqui a 5 anos eu capaz para fazer uma coisa que ela faz, talvez, assim. Então, essa galera é do 3D, né, assim, elas são ou do HQ também, da ação, né, e tudo mais. O que a gente quis fazer é, tipo, criar essa curiosidade e se atentar a algo que existiu mesmo e as pessoas irem procurar mais sobre isso, que efetivamente está acontecendo mais, né, Igor? As pessoas, houve um aumento das pessoas irem até locais perguntando realmente sobre a história do mercado. Tipo, a gente teve acesso a isso, não foi, Igor, pelo que eu lembro? Tipo, tá tendo, pelo menos um pessoal foi... Foi o Fábio que me passou. Ah, você, Fábio. Então, você... Né, Fábio? Que despertou curiosidade de muita gente essa história aí, né? Então, o Igor me falou que mais pessoas estão indo procurar sobre a história do mercado. E isso é uma coisa, assim, que eu acho que é o ciclo completo, assim, aquece o coração de qualquer um. Eu, o meu, principalmente, eu fiz HQ para que as pessoas possam não só se divertir, né, lendo, e torcer para Rosário ser bem vingativa também, mas, tipo, que as pessoas também possam conhecer um pouco mais. Essa questão de usar ele de forma pedagógica tipo, nossa, eu sinto tanto orgulho, eu não sei, eu fico, sabe, ai meu Deus, eu fico tão feliz e assim a gente pode realmente mudar as coisas, sabe? Para algo, para ser isso, ter essa discussão sobre, seja a cidade que nós queremos ou o mundo que a gente queira mesmo, né? Tipo, a partir de agora. Assim, eu sem palavras. Você podia aproveitar e responder aí a pergunta do Eduardo, né? A história em quadrinho, a Fantasma do Mercado Municipal, é física ou virtual? Ela é virtual, está online e é gratuita. Assim, a gente está no site afantasmadomercadomunicipal.com.br. É só fantasma, não tem lá, não. Fantasma só. Foi só. E aí você pode procurar no seu navegador. E se você precisar de, às vezes, ela em PDF, alguma coisa para impressão, você também pode entrar em contato com a gente. Para usar na sala de aula, às vezes com os meninos. Aí a gente também disponibiliza. O som da Elisa, no momento que ela falou o endereço, picou um pouco, Eduardo e todas as pessoas que estão acompanhando. Eu não sei se todo mundo acompanhou. O site é fantasmadomercadomunicipal.com.br, tá? Onde você pode ter acesso à história em quadrinho, né? E a outros textos, a outras coisas também, né? Sobre essa história, tá? Olha, o Eduardo já achou lá, o Eduardo já achou o site. Já comenta aqui, Eduardo, se você gostou, o que você achou. Eu quero aproveitar, Fábio, né? Nós estamos com já são 8h34, né? Assim, além de agradecer o Igor, agradecer a Elisa, né? E agradecer também todas as pessoas que estão aqui acompanhando, convidar todo mundo também para a conversa que a gente vai fazer amanhã, né? Com o Muquifo, né? O Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, e o Museu do Barro, né? Às 15 horas. Né? Aí vocês podem fazer contato com a gente, né? Pelo WhatsApp, pelo Instagram, e a gente passa o link, né? Para acesso, tá? Então, amanhã, às 15 horas, né? Vai ser por um canal do próprio, parece que é do próprio Muquifo mesmo, mas aí a gente pode passar o acesso depois. A gente vai fazer esse diálogo, né, com eles dentro dessa programação da Semana de Museus sobre o poder dos museus, né? É uma experiência, eu conheço a experiência do Muquifo, um pouco, né, da experiência do Muquifo, mas não conheço a experiência do Museu do Barro,
né? E aí, quem tiver interesse e disponibilidade, né, o horário não é lá muito simples, né, 15 horas, tem muita gente que às vezes vai estar trabalhando, mas quem puder acompanhar, quem tiver interesse, né, para estar conosco, tá? Então, É isso, né? É. A Jéssica agradeceu. Para todos também. A gente agradece demais, né, Igor? É sempre um prazer. Sim. E a gente tenha mais oportunidades aí como essa e mais HQs, né? Mais audiovisuais aí. É meu sonho. Vamos já começar o processo. Cada vez uma história diferente. Então aí, vamos encerrar. Que a gente possa levar a Rosária para as salas de aula, né? E eu lembrei agora, por que eu fiz a confusão com a Elvira? Foi uma aluna que chamou a Rosária de Elvira, Igor. Não sei se você se lembra, uma aluna de 11 anos que acompanhou aquela live, né? E ela ficava falando a Elvira, Elvira. Eu falei, mas que Elvira, Isabela? É porque ela entendeu que a fantasma chamava-se Elvira. De onde que ela tirou Elvira, eu não sei não. E aí, na minha cabeça, toda vez que eu vou falar... Só que a Elvira é totalmente diferente. Depois você procura. Ela é bem mais... Como é que se diz? Mas aquele sensual. Ela é mais sensual. Isso. Pois é, eu não conheço. Aí eu não conheço. Eu não conheço a Elvira, né? A Isabelle conhece, essa provavelmente, né? Mas eu não conheço, né? Ai, Tá bom. Então, eu queria agradecer também a todos aí, e a gente pode encerrar agora. Então, assim... Agradecer ao CRPE também, né? O Almeida, que está aí cuidando da transmissão, né? Sempre nos gosta. A gente encerra e amanhã, às 15 horas, a gente continua o papo, né? Com o museu, com o Muquifo e o Museu do Barro. Tá bom? Okay. Então, boa noite para todos aí. Todo mundo. Boa noite. Tchau, boa noite.